Olá, e aí, tudo bem? Já passou pela bilheteria? E sua poltrona? Fica na plateia, no primeiro, no segundo balcão. O Guairão tem mais de 2.100 assentos. Encontre o seu, se acomode, o espetáculo vai começar. A história desse gigante cultural, com mais de 17 mil metros quadrados de área construída, começa no século XIX. Considerado um dos maiores complexos artísticos da América Latina, nesse lugar não rolaram apenas obras de ficção, espetáculos de música e dança. Muita história de verdade aconteceu aqui dentro. Quer saber mais sobre esse espetáculo? Não saia daí. A gente bate um papo bacana na temperatura certa no segundo ato, com um dos escritores do livro Teatro Guaíra. A gente já teve no Teatro Guaíra óperas fantásticas, como a ópera Aida, onde a gente teve inclusive a ópera Aida é famosa por ter um desfile de animais, e a gente já teve até desfile de elefante, etc. no palco do Teatro Guaíra. Olá, ouvintes da Rádio T. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui novamente no nosso Garrafa Térmica. Professor Garrafa Térmica, aqui tem café. Vou entrevistar um professor, Claudionor Beatrice. Beatrice porque ele é italiano, família italiana. Professor, arquiteto da aula da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o antigo Cefet da nossa época. Professor, para mim é um privilégio estar aqui te entrevistando. Eu fui no lançamento desse livro, né? O Teatro Guaíra, Nasce um Ícone. Então, eu queria que você contasse um pouco do que você sabe, do porquê do livro, o que você tem, o que é o Guaíra para nós paranaenses. A origem do livro é a descoberta de uma caixa de um fotógrafo que também foi mestre de obra do Teatro Guaíra, que guardou essas fotos e mostrou para sua filha. Mas não é o Eric Nissen? É o Eric Nissen, fotógrafo e mestre de obra. E que fazia parte da equipe de construção do Teatro Guaíra e que depois foi sócio do engenheiro e arquiteto Rubens Meister, que foi realmente um dos principais engenheiros e arquitetos do estado do Paraná. Que foi o arquiteto do próprio Guaíra. Que foi o arquiteto o projeto é dele. O projeto é dele. O projeto do Teatro Guaíra, do novo Teatro Guaíra, porque tem uma história anterior. Antes, né? Que é realmente um teatro anterior, um antigo Teatro Guaíra com Y. Com Y, em outra rua. Em outra rua, perto da Biblioteca Pública hoje. Isso. Esse teatro foi demolido em 1937 e criou uma lacuna na forma de divulgação da cultura. Então vamos tentar voltar um pouquinho para lá no tempo. Vamos imaginar 1937. Vamos lá. O que você faz em 1937? Brinca no iPad, vai ao shopping. Onde é que você vai? Não vai. Não vai. Tem cinema. Cinema é desde Acho que era uma época que passeava nas boulevards ali do passeio público, coisa assim. Exatamente. E é uma época do cinema. O cinema está começando a ser um cinema falado, ainda não tem cores, etc, etc. E o teatro, lógico que se a gente vê hoje televisão e vê dramaturgia todos os dias, na época isso não era possível de ser televisionado, né? Porque não existia televisão. Os programas de rádio como o seu eram fortíssimos, né? Uma importância que hoje se renova, enorme, né? Se renova também. Então o entretenimento e a questão de divulgação, ou enfim, de revisão, né? Porque o teatro, no drama, as pessoas se enxergam, elas enxergam os dramas pessoais, familiares, nacionais. E em 1937, com a demolição do Teatro Guaíra, digamos que o Paraná ficou órfão. De 37 até 54, mais ou menos. Bem, basicamente 10 anos depois, a Sociedade Paranaense de Letras e alguns entusiastas conseguiram fazer um concurso para fazer um novo teatro, construir um novo teatro. E a iniciativa se dá no governo do Moisés Lupião. E ele faz um concurso. Isso deve ser em 47, 48, por aí.
É antes do Bento, certo? É antes do Bento. Basicamente, em 47 saiu o edital e eles têm 3 meses para apresentar um projeto num teatro. Bem, o briefing do teatro é um teatro grande, um teatro para 1.900 pessoas. Acabou ficando hoje com 2.230 lugares. Mas é interessante o porquê desse tamanho, né? Porque é um teatro Sabe que eu nunca entendi enorme. por que é tão grande isso. Não, tão grande na década de 50, né? É porque as salas de cinema de Curitiba Já eram grandes? tinham 1.500 lugares em média. Meu Deus do céu. Primeiro balcão, segundo balcão. Eram enormes. É verdade. E o governador, ele dizia assim, enfim, todo mundo, ele dizia assim... Olha, Pelo menos maior do que cinema. Exatamente. Exatamente. Ele disse assim, olha, não podemos criar o teatro oficial do Estado, que não era de Curitiba, era do Estado. Estado. Posso servir um café preto? Oh, que delícia. Não podemos criar um teatro menor do que um cinema, senão nós vamos ficar completamente desprestigiados. E foi feito concurso e o Teatro Guaíra, tal como foi edificado hoje, ele ficou em 3º lugar. Não foi a proposta vencedora, ele ficou em 3º lugar. Meu Deus, não sabia disso. Não, inclusive, os 2 primeiros prêmios, eles são teatros ecléticos, teatros com retórica expressiva antiga, podemos dizer assim, com colunas, frontões, Entendi. etc., que se aproximam muito da linguagem da Universidade Federal do Paraná hoje, Que é o oposto ao Guaíra. que é o oposto ao Guaíra. E o Teatro Guaíra, com a sua linguagem moderna, ficou em 3º lugar nesse concurso. E daí premiaram o Primeiro, lá, o primeiro, segundo colocado. e ficou ali. O terceiro ficou na baila. Ficou guardado o projeto, mudou-se o governo, e daí em 1950, quando o Bento Munhoz da Rocha Neto Vira governador, ele resolve criar um programa de obras para comemorar o centenário da emancipação do Paraná, de São Paulo. Isso mesmo. O Paraná era a província de São Paulo. e inclusive a principal cidade era Paranaguá, etc. Então é bem interessante esses últimos 100 anos, porque eles vão trazer os imigrantes aqui para o Paraná, então muda completamente a história do Paraná, das passagens, dos tropeiros, etc. A gente vai ter uma economia... Era um estado de passagem, né? Vão ter uma economia empreendedora, etc. E o teatro, onde é que o teatro se encaixa no imaginário público? Isso. É uma coisa importantíssima de se saber. A edificação é a formalização, é a materialização da cultura. Quer dizer, se nós temos uma igreja, se nós temos um palácio do governo, onde é que está a Casa da Cultura? O Paraná não tinha uma Casa da Cultura. E o teatro precisava expressar isso. E o Bento, ele, nessas obras do programa do Centenário, ele faz um programa de metas para construir um novo centro cívico, onde está construído hoje. Uma biblioteca. Ele tinha uma coisa, o centro cívico aqui vai ser o lugar, Abacaxi, onde vai ter o aeroporto, aqui vai ter o centro politécnico, aqui vai ter o estudo. Ele tinha essa coisa dos centros, né? Cada um com o seu nicho, né? Mas veja que quem deu essas ideias de locação dentro da cidade foi o Alfred Agache, que era um francês que esteve aqui na época da guerra. Ele faz um macro plano para a cidade. Tanto que eu li que ele é os filhos de Lebré, o Agache, que traz essa macro visão de Curitiba. Exatamente. Então, veja, ele faz um centro administrativo e 2 outros edifícios culturais. A Biblioteca Pública do Paraná e o Teatro Oficial do Estado do Paraná. E existe uma polêmica nessa época que é com relação à linguagem expressiva. Então, se nós vamos construir um conjunto de obras novas para mostrar a pujança do Paraná, principalmente na época do café, qual deve ser essa linguagem? Então, eles resolvem reavaliar os planos. Daí entra uma outra coisa fantástica, que é a opinião do professor Azevedo, que é um professor que fundou a Escola de Belas Artes do Paraná, que ele vai defender o 3º colocado pelas suas qualidades intrínsecas. Então, não eram qualidades estéticas, eram qualidades funcionais, de visuais, de acústica,
de flexibilidade que os outros edifícios não Nossa, tinham. então eu acho que percebeu que era mais virtuoso o terceiro colocado, esse projeto. Ele era realmente um artista e entendia muito de obras e conseguia ler plantas, etc. E ele começa a fazer um movimento dizendo, olha, existe um equívoco. O que ganhou não deveria ter ganho. O que ganhou, o terceiro é melhor que o primeiro. Vamos dizer, ele é bonitinho, etc., mas ele não se coaduna com a funcionalidade necessária para esses novos tempos. E realmente era questão de criar marcos visuais para esses novos tempos. E o Centro Cívico já era um projeto modernista. E daí acontece uma coisa interessante, que o terceiro lugar é chamado para fazer. Então, o governador chama o Rubens Meister. A história, inclusive, de como ele o chama é interessante, porque ele manda uma pessoa dizer para o Meister, quando estava na praia, passou em frente à casa dele e disse assim, olha, quando você sair de férias, vá lá que o governador quer falar contigo que ele vai fazer teu teatro. O Rubens Meister até nem acreditou direito. Não, tudo bem, depois eu vou lá. E veio, realmente era isso. Então, o Bento assumiu, foi refeito o projeto, porque o Bento disse assim, olha, 1.900 lugares é pouco, porque a gente ainda perde para o tamanho dos cinemas que existem, principalmente o Cine Vitória. Fazer mais eu quero que você aumente a capacidade. Daí criou um desafio, que foi a colocação do segundo balcão do Teatro Guaíra, que o Rubens Meister não queria. Mas, enfim, para conciliar essa demanda do governador, ele faz isso e pede também para não construir o teatro na praça, porque o teatro ia ser na Praça Rui Barbosa. E o governador diz assim, as praças são sagradas, o espaço da praça é intocável, tanto não que se ele deve construir. Eu vi que é o tiro de guerra do Exército, em 1929, quando eles compraram. Eu vi uma foto muito linda no livro, uma foto tirada, Claudio Honor, de dentro da Universidade Federal do Paraná, tem a praça, e do outro lado você vê assim, como fosse um horto. Você vê ali uma vegetação. Minha pergunta é o seguinte, Guaíra, Guairinha. Guaíra, Guairinha, eles foram feitos... Só, é um complexo? É um complexo. Não, a concepção já era um teatro grande, um teatro para óperas, etc., que é um desafio muito grande, com fosso de orquestra para mais ou menos 100 músicos, para realmente poder ter orquestras adequadas, uma pequena sala para dramaturgia e uma outra sala para teatro de bolso. Então, isso já fazia parte do programa. E então a gente conhece muito o Guairão, pelo Guairão, mas o que foi possível construir foi inaugurar para aquela época, foi só o Guairinha. Mas a macroestrutura do Teatro Guaíra foi inaugurada através de uma apresentação da Orquestra Sinfônica Nacional, com o maestro Eliazar de Carvalho, que fez uma inauguração quando não foi concluída a sala. Tem imagens bem interessantes também. Engraçado que a gente vai em teatros hoje, em Curitiba grandes. Por que é tão boa a acústica do Guaíra? Porque foi um teatro bem feito, é isso? Foi um teatro bem feito. Você mexe com acústica? Trabalho com acústica também. Professor? Por causa do teatro, também sou professor. Porque eu, quando estudante, eu visitei o Dr. Rubens Meister no escritório dele. E sempre gostei de teatro, enfim, por causa dessas questões que nos tocam, né? E a partir de então comecei a estudar, depois tive a oportunidade de ser o último associado ao Dr. Rubens, que foi uma das maiores felicidades da minha vida, acompanhá-lo nos seus últimos anos. Ele era muito bom? Ele era muito bom. Para você ter uma Excelente. ideia, quando ele concebeu o Teatro Guaíra, ele tinha 25 anos, era recém-formado. Meu Deus. E os valores com que ele concebeu estão lá até hoje. Ele era, enfim, uma pessoa de descendência alemã extremamente estudioso, importava livros, inclusive eu fui agraciado por ele com alguns livros de estudo do Teatro Guaíra que ele fez, de 1946 e 47, com os livros que ele... O Guaíra é uma bela obra mesmo? É atemporal, né? O Guaíra é uma obra de referência internacional. Quando foi construído, era um dos 15 maiores teatros do mundo. E com uma capacidade uma capacidade cênica, de estrutura para receber grandes espetáculos enormes. Tanto é que a gente já teve no Teatro Guaíra óperas fantásticas, como a ópera Aida. A ópera Aida é famosa por ter um desfile de animais. A gente já teve até desfile de elefante, etc. no palco do Teatro Guaíra. E o Teatro Guaíra recebe balés importantíssimos, como o balé Bolshoi, etc. E muitas vezes eu acompanho essas montagens, pela minha curiosidade, vou lá ver como é que Olhar como é que é atrás lá, atrás da cortina. Porque o teatro tem que ter uma versatilidade para que as coisas aconteçam em tempo real.
Então, quando a gente vê, digamos, um grande teatro como as apresentações do Oscar, Tem uma etc., logística atrás. tem uma logística de mudança enorme, rápida, né? enorme. E essa que é a grande magia do teatro. Eu queria agradecer porque eu tive essa oportunidade de ler pelo menos umas 30 páginas desse livro já, e eu fiquei muito impressionado porque eu também vi gente que eu conheci. Assim, eu vi o Ziris Lepka, que foi um vizinho meu desde que eu nasci. Eram 3 engenheiros da mesma rua, meu pai também comprou um terreno nessa rua. Eu vi do Dr. Suplicy Lacerda, né, foi o reitor, e ele foi como fosse meu tio-avô, que ele casou com a irmã da minha avó. Então comecei a ver gente que já passou por mim, porque eu sou engenheiro também. É um edifício que congrega É. uma pleiade, realmente, as pessoas de destaque e capacidade, e que realmente consolidaram um edifício que é sinônimo de cultura. E me deu, assim, quando eu fui no lançamento e quando eu conheci você lá, Claudionor, eu falei, nossa, eu preciso chamar o Claudionor para uma conversa franca no Garrafa Térmica. Eu fiquei muito feliz, obrigado pela tua entrevista, pena que nosso programa é curto. Tem muito para conversar. Mas nós vamos fazer uma segunda vez. Tomou café? Tomei, estava uma delícia. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. Depois de sobreviver a um incêndio, ser palco de uma revolução federalista, passar por várias obras e ter mais de um século de história para contar, o Guaíra hoje não está oxigenado, ele está vivendo? Está vivendo bem. A gente não tem hoje mais nenhum final de semana livre até o final do ano. O teatro não vai atrás do show, o teatro não produz, o teatro não compra, porque... Ele é receptor, eles vêm aqui. Ele já fez isso, o teatro já produziu, já comprou, já trouxe show. Enfim, hoje não dá para você botar em risco o dinheiro público. Então, vou comprar um espetáculo, vou perder dinheiro, não posso. Então, o teatro tem uma pauta, que está sempre aberta, e os produtores procuram. Né? Mas exemplos, eu vi agora, Olivia Newton-John, tem palco, tem público para isso, para ela? Tem. Muito. 1.300 pessoas, final de semana. Mas é um público bom, interessante. Aqui vem uma banda sertaneja? Vem Christian Ralph, por exemplo, a gente vai ter agora. Fernando Sorocaba. Zezé de Camargo, Luciano só faz em Guaíra. Lulu Santos só faz Guaíra. Ney Mato Grosso só faz Guaíra. Mas aqui no Guaíra tem uma coisa muito interessante com relação ao que representa o Teatro Guaíra a instituição. para os artistas. Aqui vamos pegar um exemplo aí, o Antônio Fagundes entra aqui, quando ele entra aqui ele vira o cara normal, sem problema com tietagem, entendeu? Ele anda aqui, os bailarinos que estão ensaiando nos estúdios passam pelo fundo do palco, os músicos estão aquecendo, os técnicos trabalhando e o pessoal da limpeza também faz, cada um na sua função, sem essa coisa de, A pessoa perde um pouco, porque ela está no local de trabalho dela. Mas eu que estou aqui agora com vocês, é uma palavra que ela também gosta muito, que é um lugar almado, né? Almado, nossa. Isso. Nossa, e é muito assim. Então não importa o que está tendo no Guairinho, o que está tendo no Guairão, há um respeito natural. Essa coisa da divisão dos espaços, ela é só uma divisão técnica, não é uma divisão assim, artística. As pessoas às vezes precisam estar circulando por aqui para ir no estúdio. Está ensaiando no estúdio aqui, no fundo do palco do Guairão, e tem que ir para o Guairinho. Então ele passa pelo fundo do Guairão, o artista está aqui fazendo alguma coisa, não tem problema nenhum. Como é que chama essa parte aqui? Isso são o palco e aqui são as coxias, né? Isso. Sai do palco, você tem as coxias. Existe um regulador, que a gente chama regulador de boca de cena, um lambrequim, que é o fechamento, e a lateral, e é um regulador porque ele regula, né? Ele pode deixar a boca de cena menor ou maior. E tudo que está além disso a gente chama de coxia. Então, se você perceber, você vai ver que o tamanho da coxia é o tamanho do palco. Então você pode ter um carro, por exemplo, a Masmorra da Tosca, que teve aqui nos anos 80, eu trabalhei nesse espetáculo, a gente tirava a masmorra inteira da Tosca. Era mágico. E cabe lá, cabe aqui. Cabia aqui, o que cabe aqui, cabe lá. Exatamente. Me explica o que é o urdimento. O urdimento é esse buraco, esse espaço que ele pode, assim como eu falei dos bastidores,
que ele pode, que ele tem. Ele tem espaço, Tem metro espaço, quadrado, ele também tem pra para cima. 2 vezes Tem e na meia. horizontal, mas tem na vertical. Isso, 2 vezes e meia, ou seja, você consegue colocar uma Aí, cenografia ó. aqui. Mas aí você começa a e enforcar. entender o porquê do Meister de fazer Exatamente. o cara- arcos parabólicos, né? Exatamente. Para ganhar altura, né? Para ganhar altura. Pra ganhar altura. Então ele tem 27 Inacreditável. metros, ele tem 24 metros de piso sulfita. Sulfita é uma espécie de um sótão, tipo uma grelha, onde você tem as rondanas que você desce a corda. Então o piso sulfita é 24 metros de área livre. Tá, A boca de cena são 7 metros. entendi. Então veja bem, 7, 14, 21, 24. Mas essa sulfita, ela tá próximo lá do forro, como fosse assim, tá perto Não, lá do arco? tá não? 6 metros abaixo. Abaixo ainda? Porque ela pega a curva da cúpula, Entendi, entendeu? entendi. Ela pega a curva e porque faz ele é a feito reta. assim, pega faz uma reta aqui embaixo da... Eu acho que a diferença do Guaíra para os outros, eu acho que eu defino em outra palavra. O Guaíra te abraça. Mas é perfeito isso. É isso? E tem uma Ele coisa... te fecha, ele te põe É, no palco. Não tem uma coisa, você não fica olhando para os lados, você não tem a... E tem É que ele tem uma lateral, ele tem uma maneira, como fosse um sofá, ele te conforta nos lados, assim. É. Não, ele é demais. Não, e tem uma coisa interessante em termos de arquitetura. Como na época do projeto do Guaíra, penso eu, pelos anos que eu tenho tido aqui no palco e os outros espaços que eu tenho visto mais modernos, essa curva de visibilidade que hoje é obrigada a ter, ela deixa você... Me explique a curva de visibilidade. Assim, a plateia ela tem que ter um ângulo. A plateia tem que ter um ângulo para o palco hoje, que quem está atrás, ele possa ver o espaço na íntegra. Tá, você não pode a cabeça na frente e tampar um tá, pedaço do palco. mas com uma reserva técnica. Você tem que ter mais aquela reserva técnica. Então, todos os teatros os novos, eles são mais inclinados, ou seja, você vê um espetáculo, mas você vê de um outro ângulo. Entendi, eu falou que está numa arena. Exatamente. Você falou isso. Ou no campo de futebol. Não, você vê ele com mais, você vê mais É planta diferente, baixa. é. Então você perde aquela coisa de você ver o artista ali, a expressão, você vê ele de frente, frontal. Ele é muito frontal. Então ele te joga para dentro do espetáculo. E isso é bem bacana. E não tem aqui um no lugar teatro. no Teatro Guaíra que a pessoa não enxergue. Aqui, se você puser a pessoa sentadinha na primeira fila, ela vai enxergar. E assim, além de enxergar, você vê a expressão, né? Você não vê com um ângulo onde cria uma sombra E mesmo você também tem um olhar positivo, mesmo saindo do primeiro e segundo balcão. mesmo. Maravilha. O primeiro balcão. Bom, a Orquestra Sinfônica, por exemplo, tem grande parte do público da orquestra, às vezes não está cheio aqui, vai para o primeiro balcão. Aí, ó, a gente tá aqui no guarda-roupa do banheirão, hein? Pode ser que você não tenha noção, você não tenha noção do que é isso aqui, mas olha, vai longe. Venha um pouquinho. Como que funciona? O Baraguaíra tem um repertório de espetáculos para estar apresentando. Lá 10, 15 espetáculos. E todo o figurino está aqui dentro e o cenário fica no nosso barracão. Entendi. Né? E aí a gente vai, à medida que o tempo vai passando, alguns espetáculos eles são datados, então ele vai perdendo o sentido. E aí assim, olha, esse material deixa de ser repertório. Então, A gente dá uma renova. esse guarda-roupa vai para o material de empréstimo para atender os grupos, para atender o pessoal que precisa. E vem um outro. E a gente faz outro e aí passa a ser novamente repertório. Eles falam tanto da acústica, é um fato mesmo? A acústica é muito boa? A acústica para um teatro desse tamanho é uma coisa preciosa e tem algumas explicações, mas também tem muitas pessoas que dizem que tem uma coisa que é sorte. Entendeu? Esse teatro deu certo. Na troca, por exemplo, das poltronas, eu queria tirar esse bracinho estofado. Consegui até autorização do patrimônio para tirar o bracinho, o estofamento do bracinho. Aí a gente conversou, como é que a gente vai tirar? De repente você muda a acústica do teatro. Meu Deus. Então a gente não mexeu São em detalhes. nada, porque o medo é de mudar. Então assim, a gente está falando de acústica, esse teatro é fantástico. Agora o Guairinha É o bicho. é o É a bicho. catedral. É a catedral? Do teatro, catedral. principalmente, porque, por exemplo, no Guairão hoje, para fazer teatro, ou você tem um grande ator, Paulo Tran fazia. Fazia sem microfone, sentava, Fernanda Montenegro fazia. Hoje em dia eles não fazem mais, eles microfonam e aí você, é esquisito.
Guairinha, se Então, você jogar um palito de fósforo, você ouve. Mas o complexo é o Guairão, o Guairinha. O mini auditório. Mônica, e daí? O que é esse mini auditório aqui? Então, o mini auditório é um auditório que tem 100 lugares e que é usado muito por grupos locais. Veja, nem o Guairão, nem o Guairinha, por exemplo, a gente loca para amadores. São espaços muito grandes, muito delicados, tem que ter uma lida... Coisas mais profissionais. Mas aqui, o que a gente tem? A gente tem temporadas de teatro do Paraná, a gente fez leituras dramáticas, debates... Aqui dá para fazer sem, né? Sem microfone. Aqui, maravilhoso. O Guairinha Muita também coisa dá. experimental aqui. É. Muita coisa experimental de atores profissionais, claro. Do Guairinha pro Guairão tem que sair pra rua, não? Não. Bem por dentro, uma escadinha escura. Olha, a gente tá agora aqui no Guairinha. Esse é o Guairinha que é o começo da história, porque ele foi inaugurado em 54, né? Foi a história da emancipação do estado do Paraná, quando tinha um homem estadista, que era o Bento Munhoz da Rocha. Então, esse teatro tem um tamanho adequado para o teatro. Ele abriga shows de música, enfim, mas ele é um teatro especial para quem faz teatro. Mas eu queria agradecer porque eu em poucos dias eu internalizei em mim o que é o Guaíra. Porque é o privilégio de poder ler a história do Guaíra, né? E depois de vir no Guaíra e fazer esse tour com vocês. Obrigado, eu te agradeço. Conhece a minha irmã? Conhece a minha irmã? Não, que os pais eram casados. O pai dela casou com a minha mãe por muitos anos. Aquela minha amiga dela, ela ficou minha irmã. Né? Nós somos meio irmãos. Nossa. Primeiro, o pai dela me ensinou que é nas pequenas coisas que está tudo. O pai dela me ensinou sempre coma pouco e saia com fome da mesa. O pai dela me ensinou a não comer ketchup, não ir no fast food e não tomar Coca-Cola. Grande ensinamento. As viagens, As né? viagens. As viagens.